Muito bem. Bom, eu acho que vamos começar a sessão da tarde e eu tenho o enorme prazer de apresentar a vocês o professor Yochai Benkler, que é professor da Faculdade de Direito de Yale e vai ter uma série de atividades aqui no Brasil. Em particular, ele vai ter duas atividades aqui nesse workshop do TIDIA. Além da palestra de hoje, nós vamos ter um debate, uma espécie de roda viva, né? Amanhã, às 4 horas também. Então, antes de mais nada, eu já gostaria de convidar vocês para esse debate de amanhã também, que vai ser uma espécie de continuação da aula de hoje. O professor Benkler vem da área de Direito, ele é um advogado de formação, estudou em Tel Aviv e em Harvard, e depois dos seus estudos ele esteve nas universidades de Nova York, Harvard, e agora faz algum tempo ele está na Universidade de Yale. Ele está trabalhando aí numa área extraordinariamente inovativa e extraordinariamente multidisciplinar. Tá? Então, em particular, ele trabalha em várias áreas, mas a área que ele vai falar aqui para nós, sabe, é sobre a proposta de modelos e de explicações econômicas, sociais, políticas, dessas novas, dos novos paradigmas de cooperação e de compartilhamento que nasceram com o advento da internet e que estão trazendo fenômenos aí que basicamente nós não entendemos. Essa é uma das grandes teses dele, e que ele é uma das primeiras pessoas que está começando a explicar de uma maneira convincente, tá certo, né? E sistemática nesse momento. Então, sem maiores delongas, eu só vou chamar a atenção para vocês, tá certo? Para vocês apreciarem a natureza multidisciplinar do trabalho dele, que vocês vão poder ver que vocês vão conectar a palestra dele e o debate de amanhã com a maior parte aí das outras palestras que houve aqui nesse workshop, certo? Eu vou deixar isso como exercício para vocês, certo? Cada um tentar relacionar as coisas que ele vai falar com o que foi falado aí por vários dos outros palestrantes que nós tivemos. Então, eu passo a palavra ao professor Benkler, que vai falar sobre peer production and social sharing in the digitally networked environment. Yochai, please. Well, thank you very much for inviting me. Muito obrigado por terem me convidado a participar desse seminário. Eu fiquei muito entusiasmado e eu estou querendo saber o máximo possível sobre o que vocês estão fazendo. E as apresentações de hoje foram muito instrutivas e eu agradeço a oportunidade de poder aprender com vocês. Eu gostaria de falar sobre um assunto que é a compreensão atual da economia, ou que é analisar alguma coisa que não existe, que não deveria estar lá. Falar sobre algo que não deve estar lá é uma coisa meio difícil. A estrutura analítica que eu vou assumir hoje tenta explicar o surgimento da produção em grupo da informação, do conhecimento e da cultura, e o surgimento de redes de compartilhamento para desenvolvimento material. Eu vou falar sobre isso dentro do sistema de previdência social, do aspecto econômico do fato. Essa não é a única maneira de abordar o assunto, não é a única maneira que eu penso sobre o assunto, que eu vou dizer agora. Daqui a alguns dias eu vou falar mais sobre esse assunto na universidade, sobre a teoria política e a teoria social que acompanha essa minha ideia. Mas hoje eu vou me concentrar principalmente naquilo que eu entendo como sendo uma ideia central do projeto.
vou falar sobre a organização e a parte econômica. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar descrever de uma maneira bastante superficial o que é uma produção em grupo. E eu vou falar rapidamente sobre o software aberto, o software gratuito, livre, mas não muito. E vou descrever todos os eventos paralelos que nós vimos acontecer na área de computação, de armazenamento, através de computação distribuída e outras ideias de compartilhamento de recursos. Depois, eu vou fazer 3 perguntas do ponto de vista econômico. A primeira, qual é a motivação? A segunda, quais são as condições de habilitação, de possibilidade, aquilo que faz com que seja possível que alguma coisa que há 10 anos atrás nós teríamos considerado uma coisa utópica e se transformando em algo sustentável, um modo de produção sustentável em certas áreas de conhecimento, em certas áreas culturais e áreas de comunicação. E terceiro, eu gostaria de perguntar uma pergunta mais normativa, menos importante, mas é importante dentro da estrutura analítica da economia, é por que isso é eficiente, ou por que isso é sustentável, usar as relações sociais como uma estrutura transacional alternativa para mercados e empresas. E eu vou terminar fazendo uma coisa que começa a nos levar sobre como é que nós podemos projetar esses tipos de plataformas em termos de soluções para os problemas comuns, soluções para trabalhos em grupo, para cooperação, quando você desistiu dos seus direitos de propriedade como sendo a principal modo de organização. Então vamos começar explicando por que todos nós estamos aqui e por que todos vocês estão aqui. Nos Estados Unidos, isso aqui é o único argumento destrutivo em relação a todos, dizendo que o software gratuito é uma moda e que essa produção em grupo não funciona. Essa linha azul que vocês veem é a taxa bruta do software do Apache Web Server. É um software gratuito. Aqui embaixo é a participação de mercado da Microsoft. E aqui embaixo em amarelo são os outros sistemas que estão listados ali. A razão importante que esse argumento é completamente irrefutável é que o argumento em relação ao free software e sobre a produção em grupo, que é um fenômeno que acontece também em outros domínios, o argumento irrefutável é que como é que você sabe que tudo funciona? É porque o mercado sempre funcionou, mas é um sistema que não pertence ao mercado. Ele só depende do mercado como uma razão para resistir a essa ideia, a estabilidade. Então, esse argumento é imbatível, porque as pessoas que estão dedicando o seu tempo para que o sistema funcione aqui nesse nível são a Amazon, Google, no caso do Linux, não aqueles que usam o seu próprio servidor, não no caso do X-Server, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, por exemplo, são organizações que dependem em servidores estáveis. Todos eles adotam o Apache. Outros números vagos podem ser falar sobre o sistema operacional Noodles, e aqui nós vemos a participação de servidores em funcionamento, não de desktops. E vocês podem ver que isso aqui é um instantâneo de 2001. Eu não encontrei informações melhores e eles representavam 20% do mercado, mas é o mesmo tipo de argumento. As empresas e as pessoas onde o funcionamento importante do computador é importante, eles usam free software, porque para eles é importante que seja assim. Uma outra pecinha aqui é que a IBM é a maior detentora de patentes na área de tecnologia na IBM. Então, aqui é a receita da IBM. Um é aquilo que aparece nos seus relatórios anuais em relação sobre propriedades intelectuais, transferências, licenciamentos e royalties. E o outro é o que aparece na imprensa, que são serviços associados ao Linux. E no ano 2000, não tinha serviços do Linux. Depois, eles divulgaram de que eles iam investir, a IBM ia investir
em serviços associados ao Linux, e desde então eles tiveram um crescimento cada vez maior na sua receita. A outra maneira de analisar a mesma coisa, se você analisar todas as receitas dessas duas áreas, no ano 2000, o licenciamento associado à propriedade intelectual era assim. Depois, nos próximos 3 anos, o que aconteceu foi isso. Em 3 anos apenas. Então, é a maior detentora de patentes na área de tecnologia nos Estados Unidos, que é a IBM. Era o que eu tinha que falar sobre software gratuito. Não porque não seja importante, mas é uma área onde muita gente fala sobre assunto, e eu vou falar sobre isso amanhã, se as pessoas assim o quiserem. Agora, a coisa que é menos conhecida e menos apreciada é que o software gratuito é um assunto importante, mas é apenas um exemplo de um fenômeno social e econômico muito mais amplo, que é o surgimento da produção em grupo. E eu tenho analisado esse evento. Aqui são 2 fenômenos separados, discretos, cuja explicação tem uma certa superposição, mas eu vou tentar manter essas 2 coisas o mais separado possível, mas vamos tentar aprender dos 2 pontos de vista. Vocês têm que se lembrar de que eu não estou falando sobre uma única estrutura analítica, mas eu estou falando sobre a parte econômica, a economia da criatividade humana, a economia de um certo grupo de coisas materiais, e ambas essas coisas, por razões diferentes, ambas estão convergendo por uma mudança social intensa. Então, produção em grupo, o que é isso? Na verdade, é uma categoria genérica que é descrita como sendo um grupo de indivíduos de diferentes origens produzindo bens de informação sem preço ou sem nenhuma administração. Então, na verdade, é uma coisa que está acontecendo no mundo, é facilmente observável e que pode ser entendido como uma produção eficaz e não depende nos 2 mecanismos principais de acordo com o padrão econômico que é definido de acordo com o sistema de produção, que são preços e administração. Então, é uma categoria negativa e aqui são coisas que precisam ser analisadas. Então, compartilhamento de recursos materiais é uma definição parecida, são práticas em grande escala de compartilhamento da produção, não é a produtividade humana, mas condividindo recursos materiais, recursos em geral, incluindo bens econômicos privados e também capacidades de armazenamento, sistemas sem fio, e os componentes são bens materiais, são bens econômicos, não são bens públicos como informação. E o resultado pode, como na área de computação, armazenamento, eles talvez não sejam escassos por nenhuma razão, mas eles se transformam em bens públicos. Vamos ver então o que é essa peer production. Essa produção em grupo, na verdade, não é um fenômeno totalmente novo. Se nós analisarmos a definição anterior, que são diferentes grupos de indivíduos que produzem alguma coisa sem preço e sem gestão, isso já aconteceu na área acadêmica. O reitor da universidade não me diz o que eu tenho que estudar, e nem eu decido o que eu tenho que estudar baseado naquilo que eu vou vender como produto do meu estudo. Então, uma grande parte da estrutura acadêmica, da ciência, é baseado em produção em grupo. Agora, o que é novidade é que nós falamos sobre esse fenômeno discreto que ainda exige comprometimentos de tempo integral e comprometimento integral dos participantes, e agora nós estamos traduzindo isso em algo que pode ser realizado em pequena e grande escala, por todos, para todos, em qualquer tipo de estrutura, não apenas naquele grupo estrito, mas onde nós decidimos investir recursos públicos como uma estrutura acadêmica. De uma maneira não estruturada, a web é uma certa forma de produção em grupo. No nível mais simples, quando você produzir um almanaque, ou uma enciclopédia, ou um livro de fatos, quando você diz, muito bem, eu quero saber qual é o dia de nascimento de fulano de tal. Hoje você vai para o Google para saber. Você vai para o Google não com aquela ideia de que você vai encontrar o resultado e vai ter que pagar, mas dentro
muito daquela ideia de que alguém em algum lugar do mundo achou que esse assunto era interessante, estudou essa pessoa e colocou um site na web com a informação sobre essa pessoa. E você pode fazer referência cruzadas, se você quiser. Mas é uma versão primitiva dessa produção em grupo, onde nós temos um comportamento paralelo, coordenado por razões sociais, sem nenhuma organização, e que produz esse grande corpo de informações que a gente chama de web. Isso é interessante, importante, mas simples, muito primitivo como modelo social. Além disso, nós começamos a ver e vimos sistematicamente acontecer em diferentes níveis de processo de comunicação, nós vemos o surgimento de um sistema mais estável, modelos mais estáveis de produção e sistemas de produção que produzem componentes discretos. E eu organizei isso assim. Pense em 3 grandes compartimentos, onde você fala alguma coisa, você produz um conteúdo, aí você pode pensar na filtragem, na certificação, naquilo que o universo de afirmações existem, o que são afirmações importantes, relevantes, esse é o segundo componente discreto, e você pensa na distribuição como sendo o terceiro componente. Então, rapidamente, eu vou abordar cada um desses 3 pontos para mostrar para vocês que, na verdade, na web nós vemos um grande número desse tipo de produção em grupo, sistemas onde grupos de grande porte, de pequeno porte, grupo de pessoas contribuem para produzir um conteúdo que tem uma certa relevância e tem um certo sistema de credenciamento. A coisa mais simples e mais intuitiva nessa área é Morse Clickworkers. Aqui a interface do Morse Clickworkers. Então, na verdade, elas pegaram imagem de Marte e eles usaram cientistas em tempo integral para mapear as crateras. Depois foi feita uma experiência durante alguns meses. Imagine se eles pegassem essas imagens e transformassem nesses pequenos desenhinhos, esses snippets, e eles colocassem uma pequena interface onde as pessoas clicavam em 3 pontos e aí eles arrumavam uma certa localização. Tentaram fazer isso por 6 meses e 85 mil pessoas começaram a jogar esse joguinho. E com frequência eles tinham 30 pessoas que estavam analisando aqueles quadradinhos pequenos de 2 ou 3 polegadas. E o resultado é que quando eles fizeram a comparação final, é que as mesmas áreas mapeadas pelos cientistas eram praticamente indistinguíveis das outras. Isso é intuitivo ver quando você assume uma tarefa que antigamente era organizada de uma certa maneira e você reestrutura, você cria pequenos módulos, coloca de certa maneira para que as pessoas possam participar, não apenas dedicando suas vidas inteiras, mas dando 5 minutos aqui, 10 minutos ali, em vez de assistir televisão, e você tem um resultado que é praticamente o mesmo daquele que foi feito da outra maneira. Isso que eu chamo de sistema intuitivo. Mais perto do processo acadêmico é o corrosion. Isso aqui, basicamente, é um sistema onde as pessoas podem criar seus próprios editoriais. Eu uso isso não apenas porque ele seja o mais importante ou o melhor existente, mas é interessante do ponto de vista de que eles têm esse modelo de fazer uma revisão em grupo. Alguém coloca isso no... Então, isso já existe há uns 2 anos, eu acho. E as pessoas estavam desafiando aqui umas ações que estavam ocorrendo no Iraque, nesse editorial aqui. Então, digamos, se alguém quiser publicar um artigo, eles colocam numa interface, ela sai como uma história. Depois as pessoas começam a votar se essa história deve continuar ou não. Se um número, por exemplo, nesse caso, 95 pessoas dizem que o artigo deve continuar, ele entra para a web, ou se as pessoas dizem que ele tem que ser eliminado, 20 pessoas falaram que ele devia ser eliminado, aí as pessoas podem votar
e decidir que se esse artigo tem que ser publicado na primeira página ou na área de assuntos especiais de política. E eles também podem fazer os seus próprios comentários, podem fazer comentários editoriais. São coisas que todos nós conhecemos no processo de revisão em grupo, mas isso tudo é feito antes de ser publicado na primeira página. Mas ao invés de ter um ou dois revisores que são credenciados devido à sua posição acadêmica, o que acontece aqui nesse caso é que 15.000 pessoas estão fazendo isso em nome do outro, em nome de vários outros que estão analisando cada artigo. E funciona. Lógico, agora nós já temos 500.000 pessoas que são usuários ativos e produzindo aquilo que não é apenas o único, mas é uma fonte interessante, como se fosse um newsletter para todos aqueles interessados em tecnologia, mas com um sistema bastante sofisticado de fazer comentários, revisão dos comentários e adicionar comentários que talvez, ou extrair comentários que não valham a pena ser lidos, e levantando comentários, cada um. Quem é que conhece o Slashdot? Quem é que conhece o Slashdot? É a barra ponto. Então eu não preciso explicar isso para vocês. Agora vamos falar sobre o que está se tornando cada vez mais o exemplo mais sofisticado, num certo sentido, que é o Wikipedia. E nós já falamos um pouquinho sobre a Wikipedia. Wikipedia é uma enciclopédia. Wikipedia é uma enciclopédia escrita por voluntários. No momento existem cerca de, acho que já chegou a 20.000, mais ou menos, voluntários que participam. Isso tudo é escrito em vários idiomas, criando definições, criando definições do tipo enciclopédia em várias outras áreas. A coisa interessante em relação à Wikipedia é que, na verdade, você entra e encontra tópicos dos quais você conhece. E você, pessoalmente, pode analisar se vale a pena ou não. Isso foi iniciado em 2001 em inglês. E, lentamente, outros idiomas foram acrescentados. Deixa eu ver aqui se eu tenho outros idiomas. Infelizmente, aqui não estão os idiomas todos. A versão em português, por exemplo, teve um crescimento lento no último ano, ano e meio, mas a partir deste verão houve 80.000 artigos publicados e agora, alguns meses depois, são 16.000 artigos com 200 caracteres cada um e cerca de 25.000 artigos no total. O número de pessoas envolvidas em português são cerca de 250 pessoas participando da Wikipedia em português. E existem outras edições. Nós temos edições em alemão, em japonês, cada um com mais de 100.000 artigos em cada uma. Em francês, nós temos 40.000 artigos. E há 2 meses atrás, mas a velocidade de crescimento da Wikipedia é enorme. Comparando com o free software, você não pode fazer uma comparação de mercado entre os dois, mas porque é uma enciclopédia e você conhece a sua área, você encontra 2 ou 3 coisas que fazem sentido. Aqui, se nós analisarmos, por exemplo, a definição de matemática na enciclopedia.com, que é uma enciclopédia colombiana, é uma enciclopédia bastante conhecida, você vai ver que a Wikipedia se compara muito melhor
Eu não vou ler tudo para vocês. A outra coisa interessante em relação à Wikipedia é que, diferente do Corrosion ou Slashdot, que tem grandes limitações técnicas, por exemplo, no Slashdot, você não pode moderar, você não pode dizer se o comentário é bom ou não mais do que 5 vezes num período de 24 horas. Então, existe uma limitação técnica muito séria. A Wikipedia é diferente. Qualquer pessoa pode colocar o seu verbete, qualquer pessoa pode mudar a definição. Agora, existe uma combinação de normas sociais, onde todos lá se reúnem para produzir uma enciclopédia com uma enorme transparência. Você pode ver imediatamente as mudanças que foram feitas. E as pessoas que voltam, existe um mecanismo muito fácil de voltar atrás na mudança que foi feita. Então, se, por exemplo, você encontrar alguma coisa como... Então, tem lá um histórico de todas as definições. Se você analisar a definição e você vê que alguém está querendo incluir uma coisa, tipo uma piada ou alguma informação errada, leva de 5 a 10 minutos para alguém perceber e retirar essa informação. Porque para qualquer assunto, existem várias pessoas interessadas no mesmo assunto e automaticamente eles recebem a informação de que houve uma mudança, as pessoas dão uma olhada. Se for fácil, se alguém simplesmente acrescentou Barbie realmente existe e mora não sei aonde. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre Barbie na Wikipedia outro dia. Eu queria saber o que era Barbie. Aí uma pessoa mudou a definição e disse que a Barbie existiu numa ilha, não sei das quantas. Levou 5 minutos antes de aparecer alguém e tirar essa informação e colocar a informação verdadeira. Então, a Wikipedia é uma coisa super interessante, porque usa muita transparência, é extremamente transparente do ponto de vista de regulamentações sociais do comportamento e não tem nenhuma limitação técnica. Eu vou falar mais sobre isso no final. E agora, Google. O Google é a aplicação mais importante do Google. O Google usa a produção em grupo para a sua certificação. Ele não escreve um algoritmo que vai decidir o que vai entrar em primeiro lugar, baseado no que os funcionários acham que vale mais. O Google simplesmente vai lá e faz uma pesquisa entre vários websites na web e pergunta quem que você acha que é o melhor. E você faz o link. Então, de todos os websites que usam aquela palavra, ou que tem aquela combinação de palavras, qual desses é aquele das pessoas que estão na web? Porque uma pessoa quer mostrar que está errado, outros mostram que está certo, ou uma coisa quer vender, a outra quer dar de graça, cada um por sua própria razão, por seu próprio motivo, eles colocam esse assunto na web, um link, ou o que seja. O que o Google faz, ele vai e reúne todas essas informações. Então, o Google assumiu um valor importantíssimo, a possibilidade de dizer o que são as coisas relevantes para você. Ele coloca tudo lá, é você que escolhe. E isso é feito numa produção em grupo. Se você for procurar Barbie, e aqui você vai ver um presságio político aqui, o primeiro é Barbie.com, mas rapidamente depois do Barbie.com, você vê Barbie um produto que desafia muito a ideia cultural. A imagem do Barbie vem à cabeça de todos, a ideia do corpo perfeito, que essa boneca representa. E, mais uma vez, se você comparar isso com o mercado, aqui nós temos o Overture. Overture é uma outra search engine, em que ele tem uma classificação, 1, 2, 3. Essa classificação é feita naquela pessoa que classificou a página no Overture. Overture é um sistema de mercado, é como propaganda. Eu quero ser visto, pago Overture, e se alguém procurar Barbie, o meu link está em primeiro lugar. E se você quiser fazer um teste de marketing, todos vocês conhecem que o Google, eu não sei quantos de vocês conhecem o Overture. Overture é um bom teste de mercado da eficácia relativa da produção em grupo. Yahoo, a grande novidade do Yahoo quando ele surgiu, que diferentemente do Alta Vista e outras search engines, nós tínhamos pessoas analisando o website e dizendo:
Nós pagamos alguns funcionários, nós temos funcionários trabalhando para nós e por isso vale a pena. O que o Yahoo faz para... Aqui é o projeto de abertura do diretório. Aqui a lista é sem fim. Nós temos 60 mil voluntários que estão trabalhando, analisando todos os websites, dizendo aqui a categoria, vale a pena ler, e isso é importante ser incluído. Mais uma vez, isso já foi adotado por várias pessoas dos vários search engines como um sistema de indexação. Então, sistematicamente, nós estamos vendo a adaptação dos produtos dessa produção em grupo. E eles competem entre si com a produção feita para o mercado, com um preço. Mas isso é feito com uma regularidade suficiente, apresentando bons resultados que podem ser medidos ou que eles podem ser avaliados até como sendo melhores do que aqueles que são vendidos. Em relação a material, eu vou falar um pouco menos sobre isso. Depois, se vocês quiserem, vocês me fazem perguntas. Isso está acontecendo na área de computação, com Home Projects. São situações onde, no caso, 4,5 milhões de usuários fazem o download de um screensaver. Quando eles não estão usando o computador, o screensaver entra em contato e faz o Home Projects, baixa um problema de computação para fazer o escaneamento de sinais radioastronômicos, e aí eles fazem o cálculo para ver se eles conseguem encontrar sinais e enviam isso de volta. Na próxima momento em que estiver livre, eles chamam outra parte da computação, enviam. Só para vocês terem uma ideia, algumas semanas atrás houve uma grande divulgação dizendo que a IBM tinha produzido Gene Blue, que tinha apagado o Shane, aquela vergonha quando o NC dos americanos, o simulador do NEC Earth, conseguiu superar o outro grande supercomputador americano. Essa é uma medida muito aproximada, é muito difícil fazer porque o SETI Home não é usado para qualquer coisa, mas é muito bom para gráficos. Aqui nós vemos a diferença entre a IBM, Gene Blue e o simulador Earth em termos de teraflops por segundo. Isso aqui é o que, durante o mesmo tempo, o SETI at Home produziu, reunindo todos os ciclos de computador que as pessoas não estavam usando, não como laptops, mas como screensavers, protetores de tela. É interessante também o surgimento de redes abertas, sem fio, e isso já está acontecendo com o Wi-Fi. Nós vemos designs muito para mesh networks. O importante aqui é que, em vez de ter redes sem fio que dependem de um licenciamento, que fazem uma transmissão e que controla e cobra por uso, nós vemos as pessoas comprando laptops, computadores com recursos de sem fio, sem nenhum licenciamento, e implementando no software a possibilidade de um ajudar os outros transmitindo mensagens. Então, basicamente, o meu laptop é um usuário quando eu preciso fazer a conexão e ele serve para o meu vizinho quando ele não está usando. Então, nós temos um excesso de capacidade de comunicação, porque a gente não faz comunicação contínua, e o usuário, uns ajudam os outros. Existem aplicações potenciais muito grandes para resolver esses últimos metros de comunicação, de capacidade de transporte de dados. É interessante em termos de analogia, e isso é feito eficazmente através de redes compartilhadas, e em vez de eu ficar com o meu, você com o seu, a gente troca. Armazenamento. Imagine que 6 anos eu gostaria que você montasse para mim um sistema de armazenamento de dados disponível a dezenas de milhares de usuários, para usuários, 7 dias por semana, 24 horas por dia, que fosse robusto e sustentável, porque mesmo que você retirasse o arquivo central,
o índice central, se você enviasse os soldados que quebrassem a porta, desligasse o servidor, os dados continuariam vivos e dali a alguns meses alguma pessoa ia recuperar os dados e ia continuar funcionando. Isso é um sonho, isso não existe. Mas se você fizer isso, ia custar milhões e milhões de dólares, mas isso é um sistema compartilhado P2P. É um sistema de armazenamento de dados distribuído, onde os usuários peguem o seu tempo excessivo e compartilham para criar um sistema de armazenamento de dados que pode sobreviver. Freenet é o exemplo de usar esse mecanismo para fazer isso para um sistema de publicação, de edição de livros, em vez do sistema de distribuição de música. Mas é fascinante. Um fato fascinante que nós vemos acontecer é o desenvolvimento de um sistema de armazenamento de dados robusto, que é disponível internacionalmente, através de recursos bastante escassos que as pessoas usam em interação, através de compartilhamento social, simplesmente trocando. Eu dou os meus arquivos se você me der os seus, e se você me der os seus, sem nenhuma intermediação de preço. E, por último, nós vimos essas misturas combinadas, que é o Skype. O Skype é uma aplicação de voz sobre IP. Casa A é uma arquitetura que foi iniciada pelas pessoas que começaram. O Skype foi criado pelas mesmas pessoas do Casa A. E é uma aplicação de voz sobre IP fantástica que, em vez de criar um sistema de serviços de qualidade cobrando os pacotes na rede, na verdade, o que você vê são os senhores fazendo download de um pequeno software, que é esse aqui. E, como vocês podem ver, nem todo mundo aqui está disponível no momento. Eu quero fazer uma ligação e não consigo, pelo Skype. E com alta qualidade comparado com aquelas redes de pacotes comutados. Então, também com excesso de capacidade. O que tudo isso tem em comum? São bens físicos amplamente distribuídos com alguma capacidade, têm excesso de capacidade de transmissão, armazenagem e processamento. São de propriedade de diversos usuários distintos que excedem a capacidade. Existem algumas organizações que estão tentando pagar as pessoas para fazer a mesma coisa que o eHome faz, mas eles não tiveram sucesso. Existe uma calibragem, então, dessas redes e não decolaram, embora podem ser usados para um determinado número de horas de computação. Então, quem reúne essa capacidade excedente é feita pelo software. Esses são os motivos para 3 perguntas econômicas. Quais são as motivações? Por que as pessoas fazem isso? Depois, quais são as condições de tornar isso viável? E quando? Os sistemas open source, em termos econômicos, têm sido o primeiro local onde isso foi estudado e trata dos mecanismos de apropriação diversa que os participantes usam para participar desse software livre. Não só porque é o fenômeno mais amplo, mais visto mais vezes, e também que há mais dólares anexados a eles, mas também que atrai o maior nível de atenção dos economistas. John Schlerner, John T. Hall, Steve Weber, Eric von Hippel fizeram trabalhos interessantes sobre isso e basicamente mapearam as recompensas intrínsecas e extrínsecas. A parte divertida, os jogos hedonísticos, a ética da comunidade, os objetivos da participação e com relação a motivações extrínsecas, tanto do lado do fornecimento, no sentido de que se eu estou participando, estou investindo no meu próprio capital humano, criando sistemas, amanhã alguém pode querer implementar e vai me contratar, não pela minha propriedade intelectual, mas sim pelo meu conhecimento humano, e alguém pode implementar isso na empresa, bem como pela reputação. Alguém que busca um bom programa de computador e eu criei um programa interessante, portanto pode me contratar no modo de serviço. Lembre-se, a IBM obtém mais receita de serviços relacionados a Linux do que das patentes que possui. Então é importante entender como base para todos esses aplicativos é que não são baseados nos preços. Não significa
que não exista formas de os participantes ganharem dinheiro relacionados à participação dele. É um caso clássico, é uma situação de que, ou porque eu aprendi como fazer isso participando, e agora eu consigo não vender o que eu produzi, mas eu forneço serviços. Ou também no lado da demanda. É uma situação, essas situações da IBM e da HP, eu posso ter contratos de serviço melhores porque os sistemas são melhores, os softwares são melhores, mais robustos, e as pessoas querem meus serviços e eu posso vender mais usando um software melhor. O fato de que as motivações são diversas explica por que isso é sustentável. Ainda não nos diz por que as pessoas podem ou não participar de um projeto, dependendo do fato dele ter um preço ou ser feito por uma motivação social. Isso nos leva a uma motivação, a um debate muito mais antigo sobre a teoria da motivação. Começa nos anos 70, um debate entre Titmuss e Arrow, que falavam sobre a doação de sangue nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde ele mostrava, basicamente, os fatos que estavam claros e interpretações que eram discutíveis. Os fatos claros eram que o sistema que tinha um sistema de total doação e nenhum pagamento na Grã-Bretanha, tinha menos hepatite no sangue, não tinha tanta falta de sangue, portanto, produzia um sangue melhor para as necessidades do sistema de saúde britânico do que os Estados Unidos, que contava muito, na época, com compra de sangue. A teoria de Titmuss era que as pessoas não doarão sangue se você puder comprar o sangue. Ou seja, as pessoas que teriam doado pararão de doar e os outros que irão doar o farão por motivos escusos. Ou seja, passaram a adotar um sistema totalmente de doação e voluntário, sem nenhum pagamento. E o Arrow disse que isso não foi provado. É possível que as pessoas que doem nos Estados Unidos de qualquer maneira, ou na Grã-Bretanha também, independente dos motivos, porque quem doa faz por motivos sociais. Aqueles que recebem dinheiro, se você tira o preço, aqueles que estão vendendo o sangue vão parar de doar. Então, em média, você tem uma fonte de sangue melhor, o que é plausível. Portanto, a pessoa que fez a maior parte de trabalhos nesse campo, principalmente entre os economistas, é o Bruno Frey, de Zurique. E o trabalho dele focou um modelo psicológico que trata da forma, o que motiva as pessoas em termos extrínsecos e intrínsecos. E o modelo básico é que as pessoas se sentem rejeitadas quando você oferece dinheiro por alguma coisa que elas acham que deveriam estar fazendo, por ser um bom ser humano, um ser humano decente. Ou seja, se você ameaça puni-los por não fazer alguma coisa, eles entendem que algo que as pessoas fazem, seres decentes, fazem para si, por si. Ou seja, você pensa, bom, eu não sou um ser humano decente, por isso você está me oferecendo dinheiro. Existe uma falta de colocação. Não significa que oferecer dinheiro aumenta o nível de atividade. Significa que isso muda o significado social daquela atividade. De forma que as pessoas vão se focar mais nessa estrutura social, não são tão confiáveis. Existe uma ideia básica de que as pessoas, por exemplo, quando você oferece benefícios monetários, bom, a autoridade fala, bom, então eu acho que essa pessoa não está fazendo, se a autoridade oferece dinheiro é porque ela acha que eu não estou fazendo direito, portanto eu não vou continuar não fazendo bem. Há estudos empíricos nesse campo. Existe uma pesquisa muito interessante por Frey e Yegi, feita em 2001. Nos últimos 10 anos têm sido feitas diversas pesquisas.
Uma delas, dos gerentes, com relação à ética, a eficácia dos contratos de incentivo. Osterlog e Frey também descobriram a mesma coisa. Quando você encontra alguma coisa particularmente difícil de medir, é difícil de calcular o preço e obter o contrato. Ou seja, quando alguém tem muito know-how, e a questão é como é que fazer essa pessoa compartilhar, se você criar contratos de incentivo, ou seja, eu pago um pouquinho mais para você, se você compartilhar ou transmitir o seu conhecimento, você na realidade tem uma obediência menor do que quando você cria um senso de equipe, combinação de relações sociais, em que as pessoas sentem que o sucesso das outras pessoas também é o meu sucesso. Ou seja, as pessoas acabam produzindo melhor essa transmissão do conhecimento dentro desse tipo de estrutura. Diversos estudos de caso mostraram que as comunidades que não querem regulamentações indesejáveis, por exemplo, uma usina nuclear por perto, reagem melhor a argumentos de contribuição a um bem comum do que benefícios fiscais, por exemplo. Houve também um interessante estudo sobre pais que pagavam uma multa quando não pegavam as crianças no horário no jardim de infância. E aí, esses pais acabavam pagando a multa e vindo mais tarde mesmo. Talvez alguém possa dizer, bom, a multa não era autossuficiente, mas enfim. Esse é um modelo da teoria, um módulo da teoria que diz que quando nós temos motivações sociais e o dinheiro é introduzido, isso reduz as motivações sociais. Há um outro conjunto de literatura sobre troca social e capital social que, por exemplo, falem da rede peer-to-peer. A troca ali é instrumental. Eu quero as músicas e você também. Existe um componente muito instrumental. Não é só essa questão de se sentir bem em participar ou ter uma boa imagem sobre si. Esses estudos focaram sobre essas culturas que trocam presentes, por exemplo, quem está na hierarquia de múltiplos relacionamentos, embora seja muito misturado com componentes místicos religiosos, que também levam a explicações bastante psicológicas sobre o lado intrínseco. A literatura sobre capital social, James Coleman, Granovetter e outros, foca basicamente no instrumentalismo. O trabalho que você consegue depende mais em quem você conhece do que o que você conhece, é o dito clássico. Ou seja, as pessoas contam mais com amigos, então quando há um emprego, as pessoas ouvem falar daquilo e isso funciona muito bem. Então você tem estruturas de transações sociais que são instrumentais ao invés de serem motivados por uma motivação psicológica intrínseca. Para nossos objetivos aqui, nós não precisamos saber exatamente qual é aquela teoria única, especialmente porque eu acho que cada uma delas analisa diferentes aspectos do mesmo fenômeno. O que nos importa para nós é o que motiva uma pessoa numa rede de transações sociais no todo, e não em cada caso particular. O ponto básico é que as pessoas são motivadas por relacionamentos diversos, eles têm uma função de recompensa que inclui motivação material, motivação social e psicológica também, que pode ser instrumental e não instrumental. E o que é importante é que os diferentes motivadores possuem uma complexa relação entre si. Não são aditivos nem subtrativos. Você pode sair para jantar com amigos, se no final do jantar você deixar um pouco de dinheiro na mesa, você não vai ser convidado novamente. Ou seja, que ninguém mais vai querer te convidar para jantar, ou se você levar um presente no início, talvez você seja convidado, porque aí há um senso de troca. São todos contingentes, ligados à cultura, mudam com a cultura, diversificados de acordo com a cultura. O que é considerado
uma pessoa, um colega faz ou não faz, o que uma pessoa conhecida faz, o que se espera em termos de comportamento. Isso muda de acordo com a cultura e, é claro, isso oferece uma forma de analisar até que ponto uma determinada cultura está ou não sujeita a esse tipo de mecanismo. Todos esses sistemas estão trabalhando num determinado módulo de motivação, modelo de motivação que sugerem uma ampla gama de motivação fora do dinheiro. Ou seja, existe um feedback de motivação sobre quanto de trabalho é utilizado nesses esforços coletivos, informações sobre o contexto científico. Por exemplo, se alguém tem interfaces que me dizem o que está fazendo, a mais interessante é essa aqui, climateprediction.net, para a previsão do tempo, que tem pessoas que participam e veem os diferentes climas e como isso muda o mundo. E o mais interessante é que você faz o download de um módulo todo, e esse screensaver que funciona é o mundo que você está prevendo na sua tela, é o que está representado. Então você pode ver a sua contribuição em particular e depois entrar na web e compará-la com as dos outros. Então ela é feita de uma forma muito boa para que o participante leigo possa dizer: ah, é isso que o modelo que eu estou rodando está fazendo. E outros, como Folding at Home, são figuras bonitas com maior ou menor ligação com o que está sendo realmente feito. Os esforços comerciais não têm tido muito sucesso. O motivo pelo qual eu mostro isso é para exemplificar as diferenças. Por exemplo, quanto você ganhou esse mês? Aqui, a sua renda na sua vida toda. Esses aqui não decolaram muito. Papéis, documentos publicados, mostrando o processo, também são mostrados, que incluem times ou equipes nacionais, ou então, por exemplo, a equipe dos usuários de Linux, formulários online para discussão dos tópicos do projeto. Ou seja, o que se vê é que não há uma teoria de motivacional única que leva as pessoas a projetar esses projetos. Nós podemos ver o que os antropologistas chamam de doação agonística, ou seja, eu dou para você para mostrar que eu sou o mais importante e o mais generoso. Isso é visto do usuário, o melhor usuário da galáxia, do universo, etc. Mas isso também é uma doação não agonística. Eu dou para ajudar a humanidade. E há muita gente que que prefere ajudar porque ajuda a humanidade, não porque quer ser considerado a pessoa mais generosa da semana. Há uma série de pressupostos individualistas e solidários. Por exemplo, Aliança Francophone, SETI at Home permite que as pessoas façam isso por país, mas há também um grupo muito bem sucedido chamado Knights and Me, e há muita coisa nova. Essa reciprocidade, se ela tem um papel ou não, ainda não está claro, mas é muito claro que a reciprocidade faz parte do processo na colaboração em grupo. Há um exemplo muito interessante aqui com relação à precificação explícita em comparação à implícita. Se você comparar o que foi feito com a Nutella em 2001 e 2002, foi uma tentativa de criar moedas de um determinado tipo chamada Mojo. E quanto mais você contribuía, você poderia obter mais recursos dessa rede. E era um sistema explícito de troca com unidades de moeda abstratas. Ou seja, quanto mais você contribuía com músicas e largura de banda, mais moeda você tinha. Isso não funcionou. O que funcionou no Kazaa é uma coisa muito mais sutil. Ou seja, se você contribuir mais e os arquivos não estiverem corrompidos, você não só obtém maior pesquisa, como as suas capacidades de pesquisa são mais profundas. Ou seja, as recompensas são muito mais vagas para ser um bom cidadão. Isso parece funcionar, o que é bastante coerente com essa sua noção de motivação social que é
minada quando se tornam as recompensas muito explícitas. Vamos falar sobre as condições de viabilidade. Aqui nós temos a maior diferença entre os dois tipos de uso. Então, eu gostaria de ter cuidado aqui na distinção da mão de obra criativa do ser humano e da outra variável. Essa mão de obra humana criativa é altamente variável. Diferentes pessoas são criativas de várias formas e mesmo, isso é muito importante, mesmo de acordo com os indivíduos ou dentro de uma única pessoa, há momentos na sua vida, no seu dia, onde nós estamos mais ou menos disponíveis para uma determinada atividade criativa. Mas, por exemplo, nós somos normalmente estruturados de acordo com alguma dimensão da nossa criatividade. E você assume uma determinada criatividade ao longo da vida. Então, embora esses momentos de criatividade não sejam utilizados no seu total, a criatividade também é uma coisa muito pessoal e específica. É intrinsecamente disponível para as pessoas, mas não é uma coisa que você pode especificar totalmente. Bom, eu vou gastar um mês escrevendo uma brochura formal de 20 páginas e vou entregar a você e você vai ter aqui toda a minha criatividade. Não funciona assim. E todo mundo que já tentou fazer isso dentro de uma empresa, administrar o conhecimento e formalizar a transferência de conhecimento, sabe que a transferência do know-how e da criatividade humana é basicamente não atingível, é uma coisa difícil. Você atinge alguma coisa intermediária. Esse é um outro motivo. E o motivo pelo qual os preços e os comandos gerenciais são relativamente difíceis de atingir. A conectividade em rede de diversos indivíduos a projetos diversos em momentos diversos. Se você tem pessoas cuja disponibilidade a uma determinada questão, em um determinado momento, varia, no curto e no médio prazo, você tem milhões de pessoas ligadas a milhões de problemas, a pessoa correta no problema certo vai estar disponível naquele momento exato. Se for difícil atingir um problema e trabalhar com isso, vou falar isso depois, cada vez vai ficando mais difícil. A outra coisa que foi desenvolvida, que eu tentei focar quando é válido para tudo, é que é absolutamente importante para fazer essa reunião das contribuições motivadas por vários difíceis é ter componentes modulares, ou seja, você pega uma grande tarefa e descreve em diversos componentes pequenos. Então, a pessoa que tem 5 minutos às 10 horas da noite pode dar a sua contribuição e pode ser que haja milhares deles. E aquela pessoa que trabalhou o dia todo, porque a IBM está pagando ela para fazer aquilo, pode ser eficaz também. E quem está lá dando uma volta na universidade e tem aí uma noite para fazer alguma coisa, e tudo isso pode ser reunido em um único produto. Então você tem pessoas com motivações variadas, com diversos projetos disponível para milhões de pessoas. E se é modularizado, ou seja, se você não precisa definir a motivação anteriormente, através de um processo de empresa, mas, por exemplo, assim como eu coloco algumas coisas no meu website e outros fazem no seu, se cada um puder definir, bom, eu me importo o suficiente com isso para gastar um tempinho no meu computador, nesse caso 5 minutos, para clicar lá em Marte, ou 2 horas por semana, para fazer a manutenção dessa definição na Wikipedia. Se você modularizar essa tarefa, acontece. Isso é importante porque significa que diferentes bens de informação serão mais fáceis ou difíceis de fazer dessa forma. Uma enciclopédia com definições discretas pode ser modularizada. Um romance? Provavelmente não. Eu acho que documentários, por exemplo, poderiam ser feitos dessa forma mais facilmente do que alguma coisa que seria um filme para audiências em massa. Ou seja, é importante considerar para saber qual é o domínio no qual isso será eficaz. Há diferentes características que tornam as mercadorias compartilháveis. Elas são lumpy, é um termo técnico, significa o seguinte: dado
período particular na tecnologia da fabricação, você pode construir pacotes separados, discretos, que hoje, atualmente, não é econômico criar um supercomputador onde todo mundo tem computação sob demanda. Ao invés disso, você pode ter o seu PC super rápido ou alguma coisa mais lenta. Alguma coisa mais lenta, eu digo que 5 anos atrás era o máximo. Ou seja, funciona também. E se eu quiser qualquer tipo de computação, eu preciso comprar pelo menos um processador lento. E se eu for um usuário médio, significa que eu tenho muita capacidade excedente no meu computador. Eu comprei por meus próprios motivos, que é a noção de mid-grain. Isso muda de economia para economia. O que eu chamo de mid-grain é aquela unidade que é produzida pelo modelo técnico de fabricação. Será que vai ser 1 a 100, 1 para 1000, 1 para 100? Quanto maior o tamanho da unidade que as pessoas adquirem, de acordo com as suas próprias necessidades, tem a ver com o nível de riqueza de uma sociedade e a demanda de funcionalidade. Se é um bem amplamente distribuído, como são os PCs nos Estados Unidos, ou os telefones celulares em outros lugares, tão logo se atinja o ponto onde há uma grande escala de população que possui esses bens, eles se tornam compartilháveis. E com isso eu quero dizer que nós compramos como os bens de consumo para nosso consumo pessoal, mas anexados a eles, eles têm essa capacidade de capital que agora nós podemos considerar em como ela será redistribuída ou reutilizada. Ou seja, nós temos grandes quantidades de capacidade física excedente que poderia ser amplamente distribuída para a população em pequenos compartimentos, pequenos pacotinhos. O que significa que isso não é considerado como mercado secundário. Poderia, mas por que eu comprei já esse equipamento com base nas minhas necessidades de consumo? Eu poderia utilizar agora essa capacidade excedente com base em qualquer uma daquelas motivações humanas, mas também eu posso decidir compartilhá-la de uma forma que isso não poderia ser feito, por exemplo, numa época da máquina a vapor. Antigamente, a capacidade de demanda só poderia ser agregada através de uma empresa, mas como agora os bens estão em pequena escala e tem muito conteúdo excedente, é possível fazer esse compartilhamento em mercados secundários. Isso é muito interessante, porque nós chegamos num momento onde as maiores entradas, mais importantes nessa economia informatizada, na maior parte das economias do mundo, elas estão amplamente distribuídas na população. A criatividade humana e os recursos de computação. Se nós pensarmos nisso como um momento de grande transformação na organização social da produção, especialmente nas economias mais avançadas, relativamente ricas, onde há um amplo acesso aos recursos de comunicação e computação, vemos que será uma fundação genuína para uma mudança na forma de compartilhamento da criatividade humana. E a última pergunta seria, será que isso é eficiente? A primeira pergunta, que deveria ter sido respondida já, é a questão dos incentivos. Ou seja, será que é eficiente? As pessoas têm os incentivos adequados? A resposta aqui seria que, qualquer que seja a motivação, quando essa motivação está disponível, diminui, nós poderemos usar uma outra motivação. No caso da comunicação sem fio distribuída, armazenagem distribuída. Se a capacidade for distribuída em quantums pequenos, através de uma população ampla, se para obter a função total que você precisar de milhares de pequenas contribuições, o quanto você está disposto a gastar para cada contribuição é muito pequeno, mas você já transformou uma transação de mercado numa transação social, ou ao contrário. Ou seja, o fato... Então, é um domínio onde nós devemos esperar menor incentivo a vender por pequenos valores, ao invés de colocar à disposição apenas por uma questão de sentir-se bem, recompensas sociais. Então, nessa área que nós falamos de produção, projetos de larga escala e voluntários,
Porque se você modularizar corretamente, aqueles 5 minutos, um dia e 2 horas das pessoas vão se juntar e trarão uma série de recompensas instrumentais que podem sustentar o processo. A maior parte da resposta com relação aos custos de transação tem a ver com ganhos de alocação e de informação. Se vocês acharem, eu vou passar por isso rapidamente, ninguém vai fazer um teste no final, para ficar tranquilos. Se vocês pensarem na teoria de custos de transação e a teoria de propriedade de Harold Hampsas e fizeram um mapeamento das duas, o que pode se ver é que qualquer agente que possui um determinado recurso tem uma série de opções durante o tempo que mapeia essa estrutura de transações. Então, primeiro a gente deve pensar, será que eu devo excluir as pessoas ou não? A primeira resposta é, quanto custa para manter essas pessoas de fora em relação ao que benefício eu teria se eu mantivesse essas pessoas fora? Então, por exemplo, se eu estou em locais onde, por exemplo, você tem acesso a muita terra, você não precisa fazer cerca e proibido entrar, por exemplo. Se você... Então, não há exclusão nenhuma. Quando você tem a exclusão, você tem que escolher. Você faz uma exclusão perfeita, ninguém vai entrar aqui, ou uma exclusão parcial. Alguns podem entrar e outros não. Mais uma vez, a análise é igual. O quanto custa para manter as pessoas afastadas, o quanto custa para deixá-las entrar. Mas existe aí o lado antropológico e também de economia. E isso sugere que, para alguns casos, você diria, simplesmente eu não quero ninguém. Por exemplo, meu carro, talvez eu não comece, sei lá, vai ter gente que eu posso fazer um rodízio, ou quem sabe eu dou carona para alguém, etc. Quando eu decido pela exclusão parcial, eu posso fazê-la de uma forma seletiva ou não. Se ela não for seletiva, por exemplo, eu sei que alguém quer usar minhas coisas. E se eu puder dar acesso, por exemplo, porque eles vão fazer a mesma coisa, eu posso deixar. Então, o protocolo da internet, por exemplo, é um sistema, quem chega primeiro usa primeiro, peer-to-peer, clients. Eu não vou falar agora sobre body snatchers and slugs. É um tipo de rodízio de carros, um sistema que foi criado em São Francisco, em Washington, que tinha características bastante semelhantes. Bom, mas então se eu achar que foi melhor para mim ser seletivo nessa escolha de quem vai entrar e quem não vai, eu posso fazer através do mercado ou de uma relações sociais. E nós usamos sempre a mesma analogia. Será que custa mais para mim cobrar dinheiro em relação ao quanto dinheiro eu vou ganhar, em vez de dizer, bom, eu não vou ganhar muito, mas se eu der isso para o meu vizinho, eu vou ter uma série de benefícios sociais. E é mais barato fazer assim. Então, existe sempre uma análise de custo. E aqui embaixo, em que os casos funcionaram na economia de custos de transações. Primeiro, devido à natureza da firma, e também o Casas Penguin. Mas o mesmo modelo que escolhe entre firmas e mercados, precisa voltar lá para cima e depois, o que é mais importante para nós, escolhe se você vai entrar no sistema de mercado ou no sistema social, que poderia ser, normalmente, semelhante a firmas e mercados, uma peer production descentralizada ou associações sem fins lucrativos. Nós já falamos sobre o fato de que a criatividade humana é bastante diversa e difícil de especificar. Os mercados e as hierarquias precisam de definições claras do que exatamente é preciso fazer e quanto eu vou pagar, e vice-versa. E precisam de dados relativamente estruturados sobre o que tem sido feito, como foi, quanto foi pago, como. Ou seja, existe um custo de transação razoavelmente alto, mesmo em sistemas eficientes, simplesmente para especificar claramente o que tem sido feito, por quem e qual é a recompensa. Na
Os sistemas de troca e compartilhamento social, eles são muito mais soltos. Ninguém diz, olha, eu vou molhar suas plantas essa semana se você me ajudar a carregar 3 caixas no próximo mês de julho até o sótão. Ou seja, ninguém faz isso. Nós criamos uma série de obrigações mútuas, mas não é preciso especificar isso por transação. Portanto, os sistemas sociais têm um custo de montagem também altos. Assim como nós precisamos de diversas companhias para o mercado, nós precisamos de sistemas de dependência mútua, de confiança nos sistemas sociais, mas o custo marginal por transação no sistema social é mais baixo. Também acontece em que nos sistemas centralizados perdem informações para sistemas descentralizados, mas ganham algum tipo de controle. Por centralizado e descentralizado, eu quero dizer uma coisa bastante específica. A sensação de oportunidade para ação e a ação. Num sistema descentralizado, quando você percebe uma oportunidade para agir, a autoridade para agir e a ação em si são muito próximos. O sistema centralizado é aquele em que a autoridade para decidir sobre a ação está longe do local onde as oportunidades da ação ocorrem. Ou seja, a informação se perde aí na transmissão para o sistema de controle centralizado. A informação é perdida nessa oportunidade de transação. Portanto, os sistemas centralizados são mais controlizados em termos de informação, enquanto os sistemas descentralizados teriam menos controle e seriam mais ricos em informações. Como é que tudo isso funciona em termos de ganhos de alocação? E é aqui exatamente onde eu quero usar um gráfico bem simples e vou deixar a parte da opção separadamente. Vamos pensar na seguinte situação. Nós temos 2 empresas, a empresa A e a empresa B. A companhia A, a empresa A, tem um certo número de agentes A e um certo de recursos, que é aquilo que nós vemos com R. Programas de computação, ou scripts num estúdio de cinema. A companhia A escolhe a melhor empresa para trabalhar nos recursos 1 e 4, dado que todo o recurso de talento da empresa. Mas eles não vão buscar no inverso total. E talvez tenha um A na empresa B, um agente, que possa fazer coisas especiais com R1 e R4, mas não vale a pena o custo de transação de descobrir onde é que está esse A, fazer a transferência dele e compartilhar os benefícios entre as 2 empresas. Numa comunidade de produção em grupo, o A8 se auto-identifica e ele tem a informação de que pode trabalhar bem nessa área melhor do que qualquer outro, e ela decide participar, o A decide participar. E pode dizer, olha, o que você produziu é ótimo, fantástico, eu vou usar. Mas a informação sobre oportunidade para agir, ela é perdida devido aos custos da transação quando você separa recursos e agentes. Então, no produção em grupo, você tem grandes ganhos de informação sobre quem é melhor para realizar o quê. Existe uma outra maneira de analisar isso, mas eu não vou falar agora, porque eu quero deixar um certo número de minutos para a pergunta. O papel da cultura. É muito importante reconhecer que as condições de viabilidade tecnológica que eu descrevi criam barreiras, limites para as diferentes modalidades de produção. Se a sua economia tiver que ser rodada em máquinas a vapor e grandes plantas de produção, você não vai conseguir produzir carros, uma produção social de automóveis. Você não vai conseguir produzir socialmente geladeiras, porque é uma tecnologia de produção que torna muito caro para as pessoas fazer a coisa dessa maneira. Então, você vai ter aqueles trabalhadores, existem várias literaturas sobre regimes de propriedade comum para represas, sistemas de irrigação e etc. Mas, geralmente, eles funcionam, no fundo, parecidos com coisas que sejam organizações governamentais ou empresas privadas. Mas, além da viabilidade do limite, as atividades parecidas podem ser realizadas de modalidades diferentes, dependendo da cultura, ela aceitar ou não
uma certa comunidade, as suas instituições, o nível de confiança, se as pessoas são ou não sensíveis a incentivos monetários e eles entendendo cooperação como sendo uma coisa fácil ou difícil. E eu não estudei ainda, e ainda não vi nenhuma análise boa, dizendo que há uma certa recorrência, um padrão recorrente de comportamento. Quanto mais você participa nesse sistema, mais você confia, mais você quer contribuir. Isso é uma hipótese que eu ainda não fiz nenhum trabalho para verificar se ela é verdadeira ou não. De uma maneira geral, nós podemos dizer que dentro de certas circunstâncias tecnológicas se torna praticamente viável executar ou resolver um problema de produção através de uma solução clássica sobre uma classe de soluções que se baseia em trocas sociais do que baseado em hierarquia e troca. Isso é tipificado pela descentralização da autoridade e a capacidade de contribuir para uma ação eficaz e a dependência de fluxo de informação social é muito mais importante do que um vigor de mercado e estruturas de motivação em vez de preços ou ordens. If we compare this to the literature on the gift economies, the gift literature focuses on the production of social relations through the exchange of things, and peer production focuses on the production of things we value materially through social relations. It's in the inverse. The social norms literature focuses on the production of behavioral constraints and institutions through social relations. Ações comportamentais, mas o domínio da operação geralmente está nos mercados, nas empresas, em oposição à oferta real oferecida como sinal pela organização, pela motivação. E o capital social é baseado no aumento de produtividade existente dentro do mercado, na empresa, devido ao fato de que as pessoas têm mais capital social. Então, a motivação e a informação vem do mercado. E o capital social, ela facilita o mercado, faz com que haja uma redução nos custos de transação. E os regimes de propriedades comuns ou de clubes são exemplificados pelas distinções nítidas de quem faz parte e de quem não faz parte, e eles dependem nas relações entre os protagonistas. Essa ideia de produção social ou de produção comum, de um grupo, funciona no domínio da produção de coisas e serviços que têm um certo valor material, não apenas nas relações sociais e normas de produção. As entradas e saídas podem ser bens econômicos, bens privados, e não apenas só bens públicos ou bens compartilhados em grupos. Podem acontecer entre estranhos, como vocês podem ver nos exemplos que eu citei da NET, e sem uma relação prolongada. Então, o potencial de se transformar num fenômeno extremamente amplo em oposição a uma categoria, uma subcategoria discreta, é muito interessante. Existe uma característica interessante em termos de eficiência, porque quando você plota esse tipo de relação social, como, por exemplo, você ir de carro juntos ou software livre, quando você mapeia isso, o nível de conhecimento, de familiaridade, seja uma relação mais íntima em relação a uma conexão humana generalizada ou um acesso amplo, seja um relacionamento com vários objetivos ou não, ser centralizado ou não, você pode fazer um mapeamento de todas as coisas que a gente vê nessa literatura sobre capital social em diferentes áreas. Dependendo de cada cultura, a família tem ou não uma participação maior, dependendo da cultura, mas o interessante em relação ao free software é que ele fica próximo à origem. Ele tem um objetivo especial, ele é descentralizado, fica mais próximo a essa conectividade generalizada entre os seres humanos. E, embora seja uma interação social, ela é fungível e é fácil de ser dispersa. É uma que tem a menor possibilidade de exercer, do ponto de vista de mercado, de grupos ineficientes. É simplesmente porque eu sinto uma certa obrigação de participar. E do ponto de vista da teoria de comunidade, isso é ruim, mas do ponto de vista de mercado, de mão de obra fluida, de mão de obra criativa ou capacidade fluida, isso é uma coisa muito boa. É uma característica muito atraente
do ponto de vista de produção nessa categoria específica de uso. Então, nós podemos dizer que nós temos 4 estruturas transacionais, nós temos sistema de preço, nós temos a hierarquia das empresas, nós temos regulamentações governamentais e compartilhamento social ou trocas, com várias atividades que podem ser assumidas dentro das diferentes modos, e qual aqui vai ser mais eficiente num certo contexto específico, isso vai depender da tecnologia de produção, da disponibilidade das oportunidades, das informações relativas e talvez do custo transacional e das vantagens de se participar ou não em cada um desses grupos. Agora, a motivação resistente, onde há uma resistência à motivação, o preço funciona. Uma das coisas que eu estava trabalhando é, por exemplo, compartilhamento de infraestruturas transicionais. Por exemplo, o banco precisa ter um backup dos registros e as pessoas não querem contribuir para o banco, mas não é difícil para os bancos dizerem, muito bem, aqui nós temos alguns dólares, alguns centavos, alguma moeda qualquer, daquilo, se você me pagar, se você dedicar o seu disco rígido para fazer o backup de outras pessoas, pagando, de repente. A hierarquia das empresas é uma coisa muito interessante, onde o excesso de capacidade é uma coisa interna, então isso é uma coisa para o Enterprise Systems, dentro do modelo distribuído. As regulamentações governamentais podem ser ou não residuais. As trocas e compartilhamentos sociais são extremamente valiosos quando são necessárias pequenas contribuições. Isso é muito mais fácil quando as trocas instrumentais são possíveis táteis, como Open Wireless, redes abertas, armazenamento distribuído, processamento. Do ponto de vista instrumental, algum processamento é difícil e nós estamos, então, tentando estabelecer aí alguma identidade. Isso nos deixa com o quê? Com os problemas mais comuns, que eu vou abordar rapidamente. O ponto essencial é que nós sabemos, ou nós achamos que sabemos, como usar a propriedade. Como é que nós sabemos organizar e coordenar os comportamentos. Diferentes tipos de pessoas têm diferentes tipos de soluções. A informação é um problema só de provisionamento. Nós só temos que saber qual é o incentivo de produção, não é uma questão de alocação. Uma vez que a informação esteja disponível, não tem nenhum problema de excesso de consumo. Se houver um problema, vai ser um problema de subprodução dentro do provisionamento. Agora, os bens compartilháveis apresentam problemas de alocação. E nesse problema nós não temos um excesso de capacidade, você passa para uma rede para outra. As soluções online têm que ser técnicas, com propostas de se usar a legislação para obter algumas regulamentações. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando muito com o FCC nos Estados Unidos. E a participação do Casa A, quando eu falei que você tem mais capacidade de busca, se você dedicar tempo para ter certeza que seus arquivos estão disponíveis, são limpos, estão disponíveis por um alto tempo, isso é uma outra maneira também de solucionar a questão. Bom, basicamente, se nós pensarmos em alavancagens usados, nós vamos ver que existem regras formais, algumas regras podem ser contratuais, como GPLs, outras podem ser regras organizacionais, como padrões. No tipo do Wi-Fi, nós vemos mecanismos tecnológicos que você pode ter limitações de comportamento, restrições de comportamento ou novas capacidades de se comportar de modos que facilitem a coordenação social. Então, ou, por exemplo, você não pode ter um número maior de minutos, ou que você não pode fazer mais do que 5 comentários num verbete num período de 36 horas. Existem algumas limitações, controles de colisão, e existem também limitações técnicas, que fica difícil para as pessoas fazerem coisas que iriam destruir essa ação coletiva. As coisas que são possíveis são a questão da transparência do wiki, que eu mostrei para vocês diferentes. O fato de que vocês podem ver o que as pessoas fizeram, que é uma coisa fácil de ser mudada. Isso é tipo de uma habilidade que faz com que as relações sociais possam assumir um papel. A moderação no slash significa, dizendo isso
você pode dizer isso é interessante, isso não é. E também a filtragem colaboradora, que você pode dizer eu estou interessado ou não, você confia no julgamento do outro, também é uma outra técnica que permite que as pessoas possam decidir juntos o que eles querem ou não aceitar. Sistemas de reputação, como Troll Filters, e muitos desses sistemas de modelagem, e também o eBay. São mecanismos técnicos. São mecanismos técnicos não para impedir que você se comporte da maneira errada, mas para possibilitar ao grupo de usuários que eles usem os seus próprios mecanismos sociais para se policiarem mutuamente e conseguirem uma boa coordenação. E também nós temos a redundância simples. O fato de que muita gente está fazendo a mesma coisa significa que se 1 ou 2 ou 3 derem errado, mesmo assim vai haver alguém que vai terminar. Clickworkers, BitTorrent são exemplos disso. Mecanismos sociais são regras sociais que limitam o comportamento ou guiam o comportamento. O Wikipedia tem um site total sobre objetividade. Eles estão escrevendo uma enciclopédia, não é uma opinião. Existem regras sociais. As pessoas dizem eu quero participar ou não. Será que eu aceito isso ou não? Então existem normas sociais que têm uma função em nos certificarmos de que as pessoas se comportam de uma maneira coordenada. Mas também podem incluir plataformas de discussão para divulgar as diferenças, como listas de projetos, o talk da Wikipedia, o blog, e são maneiras de fazer com que as pessoas se participem de um mecanismo social, de um sistema social, até uma maneira de um sistema de mediação ou arbitração quase formal. Mesmo na Wikipedia existe um mecanismo onde as pessoas realmente discordarem em relação a um verbete, a uma definição, eles podem ir participar dessa mediação comunitária, dizendo, olha, vamos encontrar um sistema, um mecanismo para que as pessoas possam discordar dentro do sistema. De uma maneira geral, nós podemos falar... Bom, aqui é uma daqueles slides com pequenas letras. Então, são estruturas transacionais, compartilhamento social, empresas, sistemas de preço, governo e existências paralelas. Então, alavancagens de limitações, contratos, normas, tecnologia e legislação. E o que nós vemos aqui no total, pensando no projeto de todo esse tipo de plataforma, como a incubadora, por exemplo, o que nós vemos aqui é que, em princípio, nós podemos pensar simplesmente... Você está discordando, né? Depois a gente discute. Eu não sei, eu estou dizendo para você que eu vim aqui para aprender, mas uma coexistência simplesmente técnica, puramente técnica. Isso é uma maneira. A coisa interessante é o desenvolvimento dessa ideia do software social. É um software que entende e sabe que ele está facilitando um relacionamento social. E ele só vai dar certo não se ele tiver a menor implementação técnica para um uso específico, mas é aquele que vai juntar da melhor maneira todos os tipos de relacionamento social dos usuários. Então, o grupo é o usuário, não é a pessoa que é o usuário. O grupo é autossustentável através de regras sociais, através de legislações, contratos como o GPL, e quando tudo isso pode reunir para fazer com que o grupo possa ser sustentável, sem depender do mercado. Então, para terminar, nós estamos no momento onde os limites tecnológicos permitem aos indivíduos eles terem mais ação. Eles aumentam o domínio de ação eficaz através de diversas motivações, sem se concentrar na arena de produção. E não tem simplesmente razões monetárias para você agir. A produção em grupo está focada na criatividade humana, compartilhamento de recursos na área de computação e recursos de comunicação por razões técnicas não estão disponíveis ainda para esse compartilhamento social. O que nós vemos é o surgimento de um sistema de compartilhamento social, de troca social, de produção em grupo, de informação através da criatividade humana para o desenvolvimento da cultura. E está surgindo como uma modalidade de produção econômica nesse ambiente. Obrigada. Oi. Aqui. Espera aí, opa. Oi. Tá, Júlia. Eu faço em português a pergunta? Eu acho que sim. Tem tradução? Tem. Ok. Você falou bastante sobre agentes em contextos, né? Eu queria saber se tem algum trabalho relacionado com tecnologia de simulação, multiagentes, de inteligência artificial,
que possa simular esse tipo de sociedades e avaliar que tipo de relacionamentos eles poderiam ter? Tem algum tipo de trabalho assim? Não existe nenhum trabalho escrito. Eu já passei um tempo no Instituto de Santa Fé, onde muitas pessoas estavam trabalhando simulação com agentes. E existe um trabalho muito interessante feito no Spiders. Existe um trabalho parecido feito sobre irrigação em Bali, mas é um bom candidato para uma simulação baseada em agentes. Mas eu não sei como fazer essa simulação e ninguém fez ainda. Tem espaço aí para uma tese de doutorado, aí, Júlia. Absolutely. Very good question. Thank you. Another question? Outra pergunta? Oi, tem a minha aqui. Opa, peraí, só levanta a mão aí para a gente saber. Opa, ok, por favor. Oi, então, eu queria perguntar, porque assim, ele falou de vários exemplos interessantes que deram certo, né? E aí ele fala que existem várias teorias que motivam as pessoas a participarem, mas, na verdade, existem muitos projetos que, na verdade, não dão certo, baseados na participação comum. E que eu queria saber se assim, existe alguma teoria que leve a que realmente a gente possa se basear para fazer com que as pessoas participem desses Creative Commons. Deu para entender? Então, eu queria saber, a minha pergunta é se existe alguma teoria que a gente possa seguir para ter certeza de que um projeto nesse sentido funcione. Com certeza, para dar certeza de que um projeto funciona, não existe. Mas o que nós vemos acontecer é que uma das coisas que são sistematicamente observadas em bons projetos bem-sucedidos, e quando ele falha, essa coisa não está lá, quando o projeto não dá certo, não tem esse elemento. Um dos elementos que a gente vê sistematicamente acontecer, e era isso que eu estava tentando falar no final, quando eu falei sobre os mecanismos de produção em comum. Então, por exemplo, coisas que você consegue com moderadores ou usernet groups, onde as pessoas estão se apropriando do processo para seu próprio uso. E não existe um mecanismo decente para controle ou revisão dos pares. Isso parece um design crítico desses projetos, que possibilita que você, na verdade, possa solucionar algumas dessas questões. A teoria da falha é simples. É a teoria de economia doméstica, é aquela teoria do ego. Muita da parte econômica existe para explicar por que as pessoas não compartilham. É porque elas só pensam no seu próprio interesse. Então, encontrar uma teoria para explicar isso é muito simples achar a teoria. Agora, extrair as consequências da teoria para a organização social, para o design do software, isso é que é difícil. E esse é o trabalho que está sendo realizado no momento nas análises do software social. Basicamente, você tem que pegar uma teoria sobre a ação humana, a atitude humana, uma teoria do egoísmo versus a cooperação. E você desenvolvendo uma plataforma de software que permita que esses mecanismos que nós já conhecemos no mundo real, para evitar que as pessoas tenham um comportamento destrutivo, esses são aqueles limites que eu falei, onde você coloca barras na janela do primeiro andar, você evita que as pessoas entrem na sua casa, é a mesma coisa. São mecanismos associados em criar um comportamento transparente, sabendo quem está fazendo o quê, sistemas de reputação, por exemplo, e mecanismos para você desenvolver uma boa reputação com o tempo, e excluindo a pessoa da associação ou não. Então, a Wikipedia, por exemplo, existe transparência,
existe uma objetividade e deu certo. É uma área muito interessante. As teorias básicas da atividade humana, da ação humana, que são contra a cooperação, já estão bem definidas. O problema, e nós temos também, por isso que eu falei sobre o capital social, etc., porque são várias fontes da literatura que criaram componentes discretos, estabelecendo a visão geral para uma cooperação sustentada e bem-sucedida diante da falta do mercado, se assim for. E a última parte, como eu disse, é tentar implementar todas essas diferentes escolas de pensamento numa única plataforma, baseado na produção do que tipo de comportamento se espera no futuro. Baseado na área econômica, com certeza, mas também aquilo que vem da literatura do capital social, de tudo isso, e no final acaba sendo um modelo ruim. E as pessoas, na verdade, se cooperam, eles gostam de compartilhar se eles tiverem o conjunto correto de limitações e possibilidades. Eu gostaria de expandir um pouco a sua pergunta, é uma pergunta muito interessante. Você deu vários exemplos mostrando que servem como base para a teoria, não é? Mas acho que seria muito interessante, e eu estou perguntando se seria interessante ter um grupo de contra-exemplos, tentando explicar, usando essa sua teoria, por que esses contra-exemplos não funcionaram. Então, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo um grupo de exemplos construtivos que servem de base para a sua teoria, desenvolver também um conjunto de contra-exemplos, e aí isso demonstraria por que a teoria falhou aqui, aqui e aqui. Com certeza, a ideia básica da falsificação, ou a possibilidade de mostrar esses domínios, é muito importante. Existe um terceiro trabalho publicado nessa área, nessa série de 3 trabalhos, que chama-se Sharing Nicely. Isso vai ser publicado daqui a alguns dias. Então, esse trabalho se concentra principalmente no problema da micromotivação. Como é que você consegue que as coisas deem certo ou não? O que você pode já extrair de tudo isso aí é que, por exemplo, nós não tivemos, houve 1 ou 2 tentativas sobre as quais eu não escrevi, mas eu estudei, para fazer, por exemplo, não dá para escrever um romance em conjunto. Isso nunca deu certo. Isso é um problema de modularização. Não tem nada a ver com cultural, mas isso pode ser talvez modularizado, mas mesmo assim nunca funcionou. Por exemplo, nunca deu certo grupos de usuários ou trabalhos sobre a centralização, sobre quem é que se interessa, está disponível para trabalhar nesses grupos de trabalhos, e sobre a necessidade de